Bom dia a todos presentes, a todas. Tem um pouco de eco. E aos que estão presentes também de forma online. Vamos ver se a gente consegue tirar esse eco. Bem-vindos à Câmara Espanhola, a mais um evento de um comitê, de um grupo de trabalho da Câmara e preços de transferência. E nessa ocasião, para falar sobre crédito, emprego e remessas de valores ao exterior, a título de registro técnicos e não técnicos. Bem técnico o assunto, né? Para iniciar a conversa, eu queria apresentar o nosso conselheiro de finanças da Embaixada da Espanha, que ele está remoto, está de Brasília, para falar umas palavras. Javier? Hoy, buen día, buenos días Alejandro, buenos días a todos, bom dia a todos. Eu vou ser muito breve porque a matéria de hoje não é pouca coisa e eu acho que o melhor é deixar espaço para os especialistas. Así que, mesmo assim, gostaria de agradecer, primeiro, por proximidade, porque ele está aí na tela, o trabalho que faz a Câmara como a representação das empresas espanholas que estão trabalhando no Brasil. Sempre é importante lembrar que é o segundo país investidor no Brasil, que só perde com Estados Unidos, então isso já dá uma importância, uma imagem da importância que o Brasil tem para a Espanha, e eu acho que não há melhor representação do que a Câmara com a direção executiva do Alejandro. Então, obrigado e ao mesmo tempo parabéns. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer muito a presença de todas as pessoas que estão hoje conosco, para melhor falar com vocês, porque sou eu que estou em Brasília, eu não consegui viajar a São Paulo desta vez, mas acho que é muito importante que todos estejamos cientes das obrigações e de como a fiscalidade internacional está evoluindo. Por muito tempo ficou mais ou menos quieta, mas agora está evoluindo tanto no Brasil quanto na Espanha e quanto no resto do mundo. Há uma série de iniciativas muito importantes que abrangem tanto a fiscalidade como as obrigações acessórias, que é uma coisa extremamente importante. E, finalmente, lembrar, e com isso acabo, já deixo para o Cássio Carvalho continuar, que hoje vamos falar, e outras pessoas irão falar, de uma convenção de dupla imposição que, neste ano 2024, faz 50 anos, o que já dá uma ideia da tradição, da história da relação econômica entre a Espanha e o Brasil, entre o Brasil e a Espanha. Então, é importante ter presente que já 50 anos atrás, pessoas com capacidade para fazê-lo já acharam que era conveniente que a Espanha e o Brasil assinaram uma convenção de dupla imposição, para melhor falar, uma convenção para evitar a dupla imposição. Então, é importante que todo isso seja considerado, evidentemente, no contexto da OCDE e de todos os trabalhos que estão se fazendo. Faz 2 semanas tivemos aqui em Brasília um evento bem importante do G20 sobre tributação internacional, e a tributação internacional se mexe muito. Por isso é importante que todo mundo esteja ciente das obrigações e de tudo que está envolvido na tributação das empresas que trabalham globalmente, que cada vez são mais. Então, é uma honra, um privilégio e uma alegria para a Embaixada e para a Conselheria acompanhar todos esses trabalhos que se fazem na Câmara. Então, agora eu acho, se não me engano, Alejandro, que a pessoa que irá continuar é o Cássio Carvalho, que é amigo e parceiro da Câmara, e que é a pessoa que irá fazer um acompanhamento mais técnico dos debates e das apresentações. Alejandro? Obrigado, Javier. Efectivamente, eu vou passar a palavra para o Cássio. Depois já vamos arrumar ele. Cássio, que é o líder do grupo de trabalho, por favor. Alô? Acho que eu vou. Pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela oportunidade. Esse é um grupo que todo mundo sabe que está começando ainda, então divulgações, comentários aí são muito bem-vindos aí. É também um trabalho conjunto aí com os meus amigos, né, o Fernando Tonani e o Roberto aí. E hoje a gente vai ter uma super convidada aí, que é a Clara Gomes Moreira, né, que é uma das estrelas aí do time tributário aí do Machado Meyer, né, que é doutora e mestre em Direito Tributário pela USP, professora do mestrado profissional do IBDT e ex-assessora de ministro do STF. Então, ninguém mais capacitada aí, né, para nos ensinar e para a gente poder debater esse tema que é super importante, né, e que tem sido objeto aí de muito questionamento, né, que é o IR-fonte, né,
no envio, remessa, emprego, né? E crédito de valores aí ao exterior. Então, super bacana aí ter você, viu, Clara? Obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigado, Tonani, aí pelo interface. E a ideia, pessoal, é um grande bate-papo. Então, fiquem super à vontade aí para interagir. Então, Clara, talvez a gente faça algumas perguntas, interações. Mas, enfim, o palco é seu. Obrigado aí pela presença. Não sei se você quer falar sentada, de pé. Te passo aqui a palavra. Só tentando tirar o eco. Tá bem ruim. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer ao Fernando, Cássio, Roberto. É um prazer estar aqui, um prazer estar na Câmara, a primeira vez aqui. E é uma grande honra poder fazer parte desse projeto em que a gente participou eu participei de uma das reuniões que aconteceu no Machado Meia, e é interessante ver como esse debate funciona, como cada um colabora para ele, como as ideias vão fluindo e vão se verificando todas as complexidades que acompanham a atuação brasileira junto às entidades espanholas e como seria uma forma de aperfeiçoamento a ser imaginado e que, da melhor forma, poderia realizar esse objetivo. Passando propriamente a apresentação, eu passo slide ou vocês passam? Vocês passam ou eu passo slide? Bom, dando início, provavelmente, os slides são poucos, a ideia é simplesmente expor o problema obviamente, todos os senhores que estão aqui certamente têm casos, se não já presenciaram uma série de decisões acerca do tema e uma série de complexidades que acompanham o tema relacionada, bom, pronto, relacionada aos serviços técnicos e assistência técnica. Num primeiro momento, eu queria simplesmente dizer que esse é um tema que certamente todos já estudaram, e toda hora ganha uma novela nova, toda hora ganha um capítulo novo nessa novela, uma ideia quase de um caso sem fim. Os casos vão transitando julgado, é verdade, mas a discussão ainda permanece, e talvez eu acho que agora a gente esteja próximo de um fim. Eu acho que o STJ vai formar um repetitivo sobre o tema, dado o cenário jurisprudencial pelo qual a gente vai passar. Mas eu acho que o primeiro elemento que a gente precisa firmar nesse momento inicial é entender o problema. Eu sei que muitos dos senhores já conhecem o caso, mas simplesmente para a gente poder passar para uma mesma página. Qual que é o problema e aonde entra toda a discussão ao redor do tema e quais foram os perfis que eles foram ganhando ao longo do tempo? Primeiro, nada mais é do que uma remessa feita pela entidade brasileira a uma entidade residente fora, a título de pagamento pela prestação de um serviço técnico ou de assistência técnica. O que é um serviço técnico ou de assistência técnica? A despeito das inúmeras divergências, é entendimento unânime que, na hipótese em que não há transferência de tecnologia, ou seja, não há transferência de um know-how, não há transferência de uma habilidade, de uma especialidade, de uma expertise, esses elementos eles funcionam meramente como um meio pelo qual eu presto. Eu preciso de um know-how para prestar um determinado serviço. Isso não quer dizer que eu estou transmitindo a minha propriedade intelectual. Então, a própria CDE e a ONU têm um entendimento consolidado que essas hipóteses, a rigor, estariam fora da noção de hipótese. Ou seja, quando se discute no modelo brasileiro uma concepção de que a noção de royalties abrangeria hipóteses de serviço técnico e assistência técnica sem transferência de tecnologia, o que existe por trás é uma percepção de que eu amplio... Pode falar agora, tá certo? Tá bom. Eu amplio a noção de royalties. Eu amplio a noção de royalties para comportar um modelo de tributação. Qual é a discussão que existe? Eu teria o modelo do artigo 7º e do artigo 12º. O artigo 7º vai falar sobre lucros das empresas e a tributação exclusiva na residência. A lógica priorística dele é o Estado que tem a residência é aquele que é capaz de verificar a capacidade contributiva com todos os elementos de ajustes e melhor averiguando qual seria a habilidade daquela empresa de contribuir. O artigo 12, por sua vez, o Brasil adota um modelo que é o modelo da ONU, que é um modelo de não tributação exclusiva da residência. Ou seja, há uma tributação conjunta.
a entidade brasileira pode ser tributada, assim como a entidade estrangeira, na remessa. E a lógica é que eu garanto a tributação no estado-fonte e no estado de residência. Por que, obviamente, esse é o modelo seguido pelo Brasil, um país em desenvolvimento, em que, obviamente, precisa importar em grande parte esses serviços e, obviamente, quer pegar uma fatia maior dessa atividade tributária. Qual é o elemento nodal para distinguir a aplicação do 7º para o 12º? Que é a discussão que a gente tem hoje. A gente vai ver que não foi sempre assim. Mas a discussão que a gente tem hoje entre o 7º e o 12º, de acordo com a OCDE e a ONU, é a existência ou não de uma transferência de propriedade intelectual. Na hipótese de eu ter a transferência de propriedade intelectual, eu estou no artigo 12. Na hipótese de eu não ter, eu estou no artigo 7º. A despeito da simplicidade desse modelo e, portanto, de uma objetividade maior que seria esperada, mesmo, e aqui é importante, mesmo nos contratos de conjuntos mistos, em que eu tenho uma prestação junto com a transferência de tecnologia, a ONU e a OCDE criaram modelos em que eu verifico a prevalência para poder identificar a aplicação do 7º e do 12º. E eu não fico nesse limbo, à la brasileira, em que eu não sei se eu estou no 7º, no 12º, ou como a gente vê, como já foi muito tempo, o 22. Pode passar. Bom, Bom, e qual que é o problema brasileiro e aonde começa a história brasileira? Mais ou menos desde a década de 60, 50, 60, a gente tem uma série de acordos brasileiros que prevêem no protocolo, ou mesmo num acordo adicional, a ideia de um serviço técnico ou de assistência técnica. Qual foi a mágica brasileira? Nunca foi definido. Nesses acordos antigos, só existe essa expressão mágica ali, jogada pelos negociadores da época, em que não havia um apego efetivamente de trazer a definição. E isso gerou uma série de dúvidas acerca de o que está dentro e o que está fora. O que é esse serviço técnico? O que é assistência técnica? A gente vai passar... Existe o contexto histórico por trás do porquê que a assistência técnica e o serviço técnico ganham, a prioristicamente, uma relevância. Mas o fato é que, quando ele é inicialmente concebido, havia uma medida efetivamente de proteção da arrecadação brasileira frente a um planejamento tributário antigo, em que você usava serviços técnicos e assistência técnica para, ao invés de distribuir lucros, você conseguia manter um percentual de até 30%, em que você tirava essa tributação, e você, ao mesmo tempo, fazia esse serviço técnico como uma forma de distribuição de lucro. Então, a brasileira emitia uma série de royalties, serviço técnico, assistência técnica, tudo para eu não distribuir o lucro, não ter dividendos e, portanto, não ter a carga tributária. Então, lá atrás, na década de 50, existem uma série de manifestações da Receita Federal dizendo que a grande preocupação delas era o pagamento dos serviços técnicos de assistência técnica. Mas isso na década de 50. O problema é que lá atrás não houve esse, cuidado acerca, e nem se imaginou a magnitude que o tema chegaria hoje em dia. Isso, hoje em dia, já chegou nos tribunais há muito tempo, na verdade. E surge uma questão de entender qual é a fonte, como é que eu vou interpretar o que é serviço técnico, assistência técnica. Eu vou fazer reenvio ao direito brasileiro? É o direito brasileiro aquele a fonte? Eu convido todos, se quiserem, podem pedir pela Lei de Acesso à Informação, os protocolos que acompanham as discussões e notas explicativas que acompanham a elaboração de todos os acordos brasileiros. Quando vocês pedem e perguntam o que está ali, o que acompanhou as discussões, é muito claro que ninguém jamais se preocupou efetivamente com isso. Então, um elemento histórico, enquanto um deliberado conhecimento das autoridades que celebraram os acordos, de qual era o sentido disso, é absolutamente fictício. Isso não existiu. Ou, pelo menos, ninguém escreveu nada, ninguém formalizou nada, e não está em canto nenhum escrito. Um segundo ponto importante, a gente vai passar, mas a evolução do tratamento do tema pela Receita Federal, seja a hora pelo artigo 22, seja a hora pelo artigo 22, 21, seja pelo 12, seja pelo 7, as discussões que acompanharam mostram de maneira muito clara que a Receita Federal não sabia o que estava fazendo. E que ela ia pisando, a ver até onde ela encontrava um solo firme para ficar, que parece que chegou agora. Mas o fato é, a história conta que mesmo que eu tente fazer uma reconstrução de interpretação para definir qual era o sentido na época da celebração do acordo, isso não é claro, isso não era de conhecimento efetivamente das autoridades fiscais, e nem os negociadores tinham a compreensão exata da relevância que o tema tomaria com o passar do tempo, e do quão jabuticaba estava surgindo aquilo ali. Isso tudo para dizer que o que acontece, eu acho que é a grande repercussão que a gente vai falar ao longo desse tempinho que a gente tem aqui,
entender até que medida a política brasileira ao redor da definição de serviço técnico e assistência técnica nada mais é do que uma política de ampliação do artigo 12, de um esvaziamento do artigo 7º. Porque, e essa é uma ideia que tem que ficar muito clara, quando o Brasil adota a noção de serviço técnico, quando a Receita Federal, adota a noção de serviço técnico e assistência técnica, e ele o faz na IN 1455, a ideia é muito simples. Toda e qualquer tecnicidade empregada na prestação de um serviço já é apta a qualificar como serviço técnico para fins de royalties. Ou seja, um meio utilizado, e obviamente uma expertise que é intrínseco a toda e qualquer prestação de serviço. Ninguém presta um serviço sem uma expertise, é óbvio. Ninguém faz qualquer coisa, não sei, eu não sou capaz de pregar um prego na parede. Eu preciso contratar uma pessoa que é especializada em pregar um prego na parede pela simplesmente que eu vou furar. Eu sei disso. Então, há uma tecnicidade intrínseca. E isso é intrínseco aos serviços mais simples até os mais complexos. Então, o raciocínio da Receita Federal, ao fim e ao cabo, nada mais tem do que um esvaziamento do artigo 12 e um elastecimento, efetivamente, um aumento do artigo... o esvaziamento do artigo 7º e um aumento do artigo 12 para fins de compreender a maior hipótese possível, a competência do Brasil para tributar. Portanto, pegar uma fatia maior dessas transações. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Bom, e quais são os modelos? E eu faço questão de passar simplesmente para a gente entender um ponto que eu acho que vai ser nodal no que está acontecendo agora no STJ, na analisar o tema. O Brasil ele tem a previsão dessa prestação de serviços técnicos em inúmeros acordos, e tem alguns modelos. E eu acho que é importante a gente entender os vários modelos. São 5 modelos. O primeiro modelo são os acordos que nada prevêem, tá? Então, vocês não vão encontrar nenhuma disposição sobre serviços técnicos e assistência técnica. Para esse caso, é unânime a concepção de que usa-se a noção tradicional de royalties, e, portanto, está excluído. A caso do STJ, sobre França, e acho que tem algum de Áustria, mas eu não tenho certeza. Mas tem manifestação da Receita, isso não é o problema aqui. O problema são todos os outros. Na verdade, o grande problema é esse grupo imenso. A Alemanha não está aqui, já que o acordo foi suspenso, e, de qualquer forma, a referência não é o parágrafo 3, 4, é o parágrafo 2, no caso da Alemanha. E aí as discussões que acompanham o parágrafo 2. Mas o fato é que, como regra, o protocolo ele traz uma referência só à prestação de serviços técnicos e assistência técnica, fazendo referência aos parágrafos 3 e 4 do artigo 12, que nada mais são do que a definição de royalties. E esses são todos os acordos brasileiros que tem. E eu gostaria de destacar, bom, Espanha, obviamente, que tem esse modelo, e, portanto, foi esse modelo que foi analisado pelo STJ, ainda que com um escopo um pouco diferente. Portanto, mesmo os casos antigos do STJ, eu acho que eles vão ser revisados para situações futuras. O caso Brasil-Argentina, eu acho muito importante, e a gente já vai falar dele, porque ele é o único caso em que eu tenho um protocolo superveniente de 2017, 2018, e a gente já vai abrir ele, em que ele traz uma definição de assistência técnica de serviço técnico. Ele é o único caso brasileiro, ele é realmente um caso único que demanda uma análise talvez em separado, porque esse não é um protocolo qualquer. O caso da Noruega também é interessante, porque a Noruega, a despeito dessa redação original, ela já está aderindo à nova redação do 12A 13, que a gente já vai falar dele, que é uma ideia de que eu tenho uma definição explícita e que é a nova redação que o Brasil tem utilizado desde 2018, mais ou menos. Então, a gente tem um complexo de acordos em que a maior parte está nesse limbo, em que eu não tenho uma definição, em que eu não tenho uma precisão de qual é o sentido. E é nesse contexto em que as autoridades fiscais e o judiciário têm sido demandados a definir o que é prestação de serviço técnico e assistência técnica para fins de qualificação, seja no 7º, no 12, ou a gente já vai falar no 21 ou 22, que são os outros rendimentos. Pode passar, por favor. Bom, e esses são os últimos 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo indiano, que ele só está separado do argentino, porque a redação é um pouco diferente, mas tanto o modelo indiano como o modelo argentino, o protocolo é 17, mas ele entra em vigor em 2018, ambos os modelos eles se valem de uma técnica muito diferente do que a gente estava falando até agora. Como eu falei, a maior parte dos acordos brasileiros está nesse modelo de que nada diz, ou seja, só tem essa expressão, prestação de serviço técnico e assistência técnica. Esses são 2 casos em que nesse caso houve um cuidado maior de definição. E esse cuidado vai acompanhar a legislação que vem depois.
Mas o fato é que, nesse contexto específico das definições de maior elemento, se torna muito mais difícil, para fins do contribuinte, argumentar o que está dentro ou o que está fora. Se torna um cenário em que eu tenho, de fato, uma limitação posta e quista expressamente pelos negociadores dos acordos. Então, eu acho que esses são acordos que merecem atenção, porque há uma virada de cena. Se antes eu tinha um silêncio do negociador, agora eu passo a ter uma delimitação específica de um sentido. E a gente tem agora os últimos acordos, que são os mais recentes, e a maioria está pendente de ratificação ou de aprovação, que são um novo modelo. E é a virada que foi feita, principalmente motivada pelo modelo da ONU, que é o artigo 12A, ou alguns 13, que nada mais é do que um pedido efetivo dos Estados em desenvolvimento enquanto importadores e enquanto aqueles que não tinham meios para controlar planejamentos tributários via serviços técnicos e assistência técnica. Quando a ONU faz o desenho do 12A e do 13, há uma compreensão de que eu preciso garantir que os Estados de desenvolvimento peguem uma fatia desses serviços técnicos, já que originalmente eles não estariam contemplados, eles estariam excluídos dos royalties, entrariam direto no 7º, e, portanto, os Estados em desenvolvimento, enquanto importadores, se veriam frustrados diante desse rendimento que passaria pela sua economia. Ao mesmo tempo, e isso é trazido muito claramente nos comentários da ONU, tá? Havia um objetivo também de aprimorar a forma como os estados captam economias tecnológicas, e, portanto, novo modelo de negócio, proteger essas economias frente à importação inequívoca, que cada vez acontece mais, e criar um mecanismo de proteção frente à erosão das bases tributárias. Era esse o grande motivo. Alguns estados adotaram. O Brasil, obviamente, que já vinha adotando há muito tempo, pegou essa carta e está replicando em todos os acordos que vieram depois, de 18 até 22, todos tiveram a mesma previsão. Então, é um modelo que vem se replicando e que, de certa forma, expurga os vícios que até o momento a gente tinha. A gente passa de ter uma expressão vazia a ter uma definição a priorística do que seja e que não passa a ser ditada mais pela Receita Federal ao seu bel prazer. Pode passar. Bom, e aqui só para a gente entender aonde começa essa discussão e aonde a gente está chegando, e no meio do caminho eu vou falar um pouco da jurisprudência. Como eu mencionei, na década de 50, a Receita Federal tinha uma percepção muito clara. A gente está perdendo as nossas bases tributárias por meio de serviços técnicos de assistência técnica e royalties. Essa era uma preocupação intrínseca desde a década de 50. Só para lembrar, ali os dividendos eram tributados e tinha uma regra que dizia que se você distribuísse até 30%, você conseguiria afastar o imposto de renda adicional e o IRF, o imposto de renda retido na fonte. Portanto, era um modelo de negócio que, por si só, incentivava com que as partes usassem do royalties dos serviços técnicos na década de 50. E a Receita Federal, obviamente, estava muito incomodada com isso na época, e a gente está falando mais ou menos da época que esses acordos são celebrados, a grande parte daquele bolo que a gente viu. E são feitas inúmeras políticas para limitar a dedutibilidade de royalties, limitar a dedutibilidade de despesas relacionadas a serviços técnicos, utilização de serviços técnicos e royalties para fim de pagamentos de sócios. A ideia toda ali era criar uma proteção ao redor dos serviços técnicos. Isso na década de 50, motivado por dividendos. Esse era o contexto que existia por trás. Quando anda-se no tempo, obviamente esse referencial desaparece, não tem mais esse contexto. E quando a Receita Federal vai examinar efetivamente o tema, no ato declaratório COSIT 1 de 2000, a Receita começa a mostrar que ela está tentando caminhar em cima do que é serviço técnico e onde é que ela vai conseguir passar. E a primeira tentativa da Receita Federal é o 21.22, o artigo 21.22 dos acordos, que fala sobre os rendimentos não expressamente mencionados. Qual que é a lógica? Eu tenho os rendimentos específicos, eu tenho as regras específicas da convenção, ou eu aplico royalties, no caso. Não sendo royalties, eu vou para lucro de empresa, ou seja, o 7º. Não sendo lucro de empresa, eu vou para a regra residual, que é o 21 e 22. A Receita Federal, temendo não conseguir enquadrar pelo 7º, ela corre para o 21 e 22 e diz, pelo 21 e 22, você vai colocar em rendimentos não expressos. A lógica da Receita Federal, nesse momento, era motivada pelo conceito de lucro do artigo 7º. A Receita Federal dizia que o lucro que estava ali era o lucro real.
que, obviamente, essa não era uma hipótese de lucro real. A remessa de um rendimento específico não tinha subsunção com a noção de lucro real. Nesse interregno entre o parecer da PFN e o ato declaratório, acontecem alguns julgamentos no STJ, especialmente o COPESU, perdão. Ele acontece nesse meio do caminho e a Receita Federal perde. Tá? A Receita Federal é massacrada e o STJ diz, não é assim. E é importante dizer que essa jurisprudência dessa primeira fase, ela está apegada a essa interpretação que existia. Ou seja, a briga do 7º com 21 e com 22. Não era a briga com 12. Ou seja, a Receita Federal não estava aqui alegando propriamente o conceito de royalties. A preocupação dela era o conceito de lucro. E por ali, o STJ, analisando o tema, fala, olha, não, o conceito de lucro é um conceito mais amplo. Ele não está apegado à noção de lucro real. Ele está ligado à noção de lucro operacional, à noção de receita. Portanto, não era isso que eu queria captar aqui. E o STJ, a gente já vai ver, ele vai analisar de maneira contrária a Receita Federal. E a Receita Federal vai se ver numa situação em que ele não consegue mais esse caminho e ele precisa se reinventar. No que ele vai se reinventar, a Procuradoria solta o parecer em dezembro de 2013, dizendo, olha só, não é bem isso, é royalties. Não é mais 21 e 22, agora é 12. E esse ponto é muito importante que fique claro, porque toda e qualquer interpretação que é feita sobre esse dispositivo não funciona em termos históricos. Se fosse sempre o 12, por que cargas d'água a Receita Federal me disse no início que era 21 e 22? Ela usou 21 e 22 porque ela não sabia o que ela fez lá na década de 50. E porque nunca houve uma definição de prestação de serviço técnico e assistência técnica. Essa não foi uma construção original. Portanto, a interpretação que a Receita Federal propõe é uma interpretação dinâmica e com reenvio direto à legislação doméstica. E isso fica muito claro quando a gente analisa aqui. Inclusive, a própria Procuradoria fala, olha, em 2000, quando eu mesma fiz um parecer, é porque eu estava precisando usar para o processo da COPESU. E ela fala isso. Eu precisava convencer a galera do que eu estava sustentando. Portanto, eu inventei, dizendo que aquele era o raciocínio original. Mas veja bem, não é o original. O original é agora. O agora é o 12. E a Receita Federal endossa no ato declaratório número 5 de 2014, esse racional, que são os casos mais recentes, e que eles passam a analisar agora não mais o 21, e sim o 12. Pode passar, por favor? Bom, e é exatamente esse o reflexo que a gente vê na jurisprudência do STJ acerca do tema. O primeiro caso é o Copesul, depois o Iberdrola, e esse é o último caso que fica meio mais distante dos últimos, mas ali é muito claro em que o enfoque que era dado era uma questão de prevalência dos acordos em relação à legislação doméstica e, portanto, a definição de lucro autônoma que existia nos acordos, e não uma preocupação efetiva com a noção de serviço técnico em termos de diferenciação com os royalties. Então, a jurisprudência que se consolida nesse primeiro momento, que é favorável ao contribuinte, ela não tem o perfil do que está acontecendo agora, com um novo debate que acontece. Então, a despeito de, sim, reconhecer que hoje a jurisprudência que se forma ela é diferente, eu sustentaria que sim, ela é diferente, mas o paradigma passa a ser outro. Eu não tenho mais o 12 como sendo paradigma efetivo. Desculpa, eu não tenho mais paradigma do 21 e 22. Eu estou no 12 agora. Ou seja, eu estou em royalties. E a discussão ganha efetivamente um novo desenho. Se você puder passar o slide. Para o próximo slide. Perfeito. E esse é o cenário que a gente está hoje em dia. E o que vem caminhando e que talvez seja o ponto da nossa maior atenção. O primeiro caso é o Engie Corps, o segundo, Hivax, e o Motorola, que é o último, que é o mais recente. Aqui não, aqui o enfoque é royalties, e aqui o enfoque passa a ser a noção de serviços técnicos e com novos perfis. Eu acho que o caso mais interessante é o Motorola, porque é o último, né? Então, e esse caso, o caso do Hivax, ele é ruim, ele é um caso que foi tocado de uma maneira, para mim, que ele tem uma série de complexidades, a gente pode passar por ele. Mas o fato é, o caso do Motorola, ele é extremamente interessante porque ele passa pelo caso da Argentina, que para mim é o caso ruim, vamos dizer, em termos da Receita Federal e da argumentação que o STJ controla. Alemanha, China e Argentina. São os três países que estão envolvidos nesse caso. E a discussão que ali tem. É um serviço técnico, efetivamente, tá? É assistência são uma série de serviços técnicos, desde
espécie de contratos co-sharing, que você vai ter serviços administrativos, manutenção de um ou outro software, conta, em suma, serviços técnicos de estrito senso. Ninguém aqui teria dúvida que não há transferência de tecnologia e que se amolda a noção de serviço técnico sem transferência de tecnologia. E a discussão, o entendimento que prevalece no STJ, é o último voto que a gente tem sobre o tema, o último posicionamento que tem da Corte sobre o tema, é no sentido de que eu tenho que interpretar os serviços técnicos e assistência técnica fazendo remissão à legislação doméstica, e é importante que seja diga, não há um cuidado em identificar se historicamente essa era a vontade, simplesmente é feita a remissão ao entendimento da Receita Federal do que é serviço técnico de assistência técnica, sendo colocado como argumento central o fato de que as partes podem negociar, elas podem sentar e decidir que elas querem seguir um modelo diferente do modelo da OCDE e da ONU, que elas poderiam sim convencionar que haveria uma tributação ou uma subsunção da noção de royalties por serviços técnicos de assistência técnica sem transferência de tecnologia. O fato é, e esse é o ponto nodal, é que, principalmente no caso da Argentina, é evidente que não foi isso que aconteceu. Se a gente voltasse, e eu não vou voltar agora, mas se a gente voltasse naquele slide comparativo, a Argentina é o caso, para mim, mais difícil. Porque quando ele é originalmente concebido, a legislação só fazia referência à prestação de serviço técnico e assistência técnica. Quando é feito o protocolo de 2017, 2018, o fato é que ali ele traz uma definição. Se sempre foi o sentido de assistência técnica e prestação de serviço técnico, por que Cargas d'Água teria que fazer um protocolo depois para explicitar um sentido? O sentido já seria intrínseco à definição original. Portanto, ali é muito claro que houve uma mudança. E esse é o único protocolo, esse é o único caso em que eu consigo verificar essa evolução definitória ao longo do tempo. Então, o caso Motorola, para mim, é muito paradigmático, porque ambos os ministros, o ministro Benedito e a ministra Regina Helena Costa, que são os dois que juntam voto, eles falam de maneira muito clara de que sempre que há o protocolo com a menção, e, portanto, naquele modelo que a gente falou, que está aquele grupo gigante de acordo, sempre que houver, só há uma consequência, uma interpretação de que serviços técnicos de assistência técnica sem transferência de tecnologia estão dentro. E eles trazem isso como havendo um único modelo de protocolo e um único contexto de negociação, que é bastante interessante. A despeito deles fazerem referência da importância da negociação, eles não analisaram a negociação coisa nenhuma. Eles simplesmente endossaram o raciocínio da Receita Federal, fazendo remissão ao direito doméstico, um reenvio ao direito doméstico, e um reenvio dinâmico, não histórico. O histórico, lá em 1950, 60, não existia IEM. Ninguém tinha clareza disso, ninguém tinha essa definição clara. Não era isso que estava sendo discutido e nem era essa a preocupação por trás do governo federal. Então, esse é um caso que eu acho que ele inaugura uma nova fase e ele revela, principalmente considerando o caso da Argentina, que é diferente do caso da China e da Alemanha. O caso da China simplesmente só tem a definição, não tem mais nada. E no caso da Alemanha, havia definição, mas era remissão ao parágrafo 2º. E aí eles sustentam que, como havia referência ao parágrafo 2º, que é o que define as alíquotas máximas, e não a definição, para essa situação seria diferente. Mas esse é o único que a gente tem da Alemanha que, de qualquer forma, está suspenso. Todos os outros que a gente conversou fazem referência ao 3 e ao 4, que são esses da definição de royalties, e, portanto, estariam na regra do STJ. Se o STJ replicar o raciocínio, não só as próprias razões do voto são contraditórias, como isso significa que o debate está encerrado. Isso significa que, a partir de agora, todo aquele grupo que a gente falou, independentemente de negociação efetiva, independente do contexto, independente do que for, todos estão dentro, como sendo dentro da noção de royalties e dentro do artigo 12. Bom, era basicamente esse contexto que eu queria trazer nesse momento, e aí fica aberto para debate. Eu acho só importante, e eu vou só estressar alguns elementos que, para mim, são os cruciais nesse caso, para entender. Não há um só modelo de protocolo. Os protocolos mudaram ao longo do tempo. O argumento a priorístico da Fazenda de que sempre foi royalty não sustenta por nenhum argumento. A própria evolução da Receita no tratamento do tema revela de maneira inequívoca que a Receita nunca soube o que estava fazendo lá atrás e que agora ela está pisando num terreno mais forte e percebeu que ali dá para pisar, principalmente em razão da mudança do 12A a 13, em que ela percebe que, olha, o serviço técnico agora é um espaço brasileiro endossado pelo mundo. Mas não é uma construção que funciona para o passado. Quando o STJ analisa o tema e ele vai fazer referência
a negociações, a importância de se respeitar o modelo brasileiro, ele próprio não analisa o modelo brasileiro. Os votos são votos extensos, mas que não dizem grande coisa. Se você apertar, é um voto muito vazio, em que eles vão fazer referência a nada mais, nada menos do que reenvio a direito doméstico e um reenvio dinâmico, considerando o posicionamento de 2014 da Receita Federal e considerando instrução normativa de agora, para reger uma relação que está desde a década de 50, e que, para mim, principalmente no caso argentino, é inequívoco, que de 2017 a 2018 houve um esforço de definir. Se vocês pedirem os documentos que acompanharam o protocolo de 2018, é inequívoco que havia um objetivo de clareza, o objetivo de esclarecer qual era a noção de serviço técnico de assistência técnica. Só que ele traz uma definição própria, ele não esclarece, ele introduz uma definição. Se ele introduz uma definição, quer dizer que antes não tinha definição. E se não tinha definição, não me venha dizer Receita Federal que serviços técnicos sem tecnologia estariam dentro, porque esse não era o modelo. Esse não era o modelo de todos os tratados que existiam à época. É isso, mas são as cenas, talvez, do próximo capítulo, que eu acho que vai vir um repetitivo e que certamente vai pôr fim a esse debate em larga medida, eu acredito. É isso. Só um comentário. Bom, só um comentário. Muito obrigado, Clara, pela fala. De fato, esse é um tema, talvez seja o tema mais importante de tributação internacional do Brasil hoje, juntamente com preços de transferência, mas certamente é um dos debates mais antigos que nós já temos, que nós temos na nossa jurisprudência e que, enfim, nós temos aí diversos precedentes do STJ sobre um tema. Sobre a questão dos... Aqui a gente fala muito de protocolo, e uma coisa que a gente tem que pensar é justamente o que é o protocolo e por que a gente tem tantas controvérsias relativas a isso, né? Quando a gente, quando a gente pensa nas negociações brasileiras, ela sempre toma como ponto de origem, né, a Convenção Modelo da OCDE. Mais recentemente, a da ONU, né, em relação ao artigo 12A, e, claro, a Convenção Modelo da OCDE modificada, com previsão de poderes de tributar na fonte e tudo mais. Historicamente, o Brasil sempre optou por fazer essas equiparações via protocolo. Qual que é o problema disso? É que na dinâmica da negociação, eu acabo tendo menos cuidado com a redação. Então, quando eu tenho uma linguagem estandardizada, né, que provém das convenções modelo, eu tenho uma maior facilidade de controlar aquele conteúdo, o alcance, o escopo da norma, ela é muito bem calibrada. Agora, quando eu adiciono num protocolo, um comentário, entende-se que as normas de subcapitalização brasileiras não afrontam o artigo 24, entende-se que prestação de serviços técnicos e assistência técnica correspondem ao conceito do artigo 12, parágrafo 3º, eu acabo não tendo cuidado e, claro, evidentemente, essa linguagem varia de tratado a tratado, né? Nós temos tratados com redações diferentes e que vão gerar esse tipo de controvérsia. Faz parte da natureza do protocolo, que é algo ali próprio da dinâmica da negociação e que acaba gerando esse tipo de problema. Esse tema gera muitas controvérsias. Eu queria, assim, só nesse primeiro momento, para a gente poder também debater e suscitar o debate, queria saber a opinião da Clara e dos demais, claro, em relação à abordagem brasileira atual, em que nós, pelo menos nos últimos tratados, e aqui a gente pode falar Tratado da Suíça, Brasil-Suíça, Tratado Brasil-Emirados Árabes, Tratado Brasil-Reino Unido, que ainda não está em vigor, mas logo estará, nós temos uma abordagem clara de fazer a equiparação, né, de se utilizar do artigo 12A da Convenção Modelo da ONU.
qual que é o problema do 12A, né? O 12A, ele traz, em princípio, uma definição de serviço técnico, né? Eu não tenho um reenvio absoluto como eu tinha, né? Como pelo menos o STJ está vendo, né? Ao direito brasileiro para definição de serviço técnico. Lá eu tenho, se eu não me engano, para o segundo ou terceiro, mais ou menos o núcleo conceitual do que seria um serviço técnico. E aí fica questionamentos em relação, inclusive, a serviços digitais. Porque se o Brasil puder, se a gente poderia até defender que o Brasil teria autonomia para ampliar o conceito de serviços técnicos para incluir os serviços digitais automatizados, né? Eles chamam lá fora de Automated Digital Services. Quando eu olho para o 12A, eu já não tenho essa liberdade. E a posição da ONU é de que realmente esses serviços digitais não estão no 12A. Eu precisaria ter o artigo 12B da ONU para lidar com esses serviços. Então eu tenho um problema. Né? Até certo ponto, nos tratados antigos, um reenvio poderia permitir, mas nos tratados novos eu já não poderia mais. Quando eu falo de serviços digitais automatizados, eu estou falando de software as a service. Então, quando a gente pensa assim na economia atual, a gente vai ter uma predominância desse tipo de serviço, né? São geralmente serviços não customizáveis, enfim. E aí, como o Brasil não tem o 12B, a pergunta é, vai cair no sétimo ou eu posso, de certo modo, ampliar o conceito de serviço técnico para ficar no 12 ou no 13? Queria ouvir um pouco da Clara sobre isso. E também do segundo aspecto do caso em G-Corps, que não lida com o protocolo, mas lida com a questão do hibridismo. Gostaria de saber qual a opinião dela sobre a questão do hibridismo, qual a opinião dela sobre o princípio da tributação singular, que é mencionado ali naqueles... Na verdade, não é um precedente só, são 3 do Mauro Campbell, mas que, enfim, trazem essa inovação que não foi objeto ali dos recursos da Fazenda Nacional, do contribuinte, não lembro qual era o caso, mas isso não havia sido suscitado, mas veio na decisão do STJ e acabou virando jurisprudência. Gostaria de também saber a opinião dela sobre isso e a opinião dos demais. Quem quiser participar, por favor. A ideia aqui é ser um debate, uma conversa bastante informal. É, eu acabei esquecendo de falar do outro caso do STJ. E esse é um caso interessante porque o STJ criou uma solução salomônica, vamos dizer assim. A preocupação do STJ, quando ele analisa, e eu vou começar por aí, o ponto do hibridismo, a ideia por trás era se serviço técnico tem todas as dúvidas que tem, e se tem todas as incertezas ao redor, um ponto tem que garantir. Em algum lugar esse negócio vai ser tributado e vai ser uma tributação mínima, porque afinal eu sei que no outro país não vai ser tributado como deveria. E aí o STJ dá essa solução para dizer, volta lá para baixo, ou seja, volta para a instância, para a primeira instância, para a segunda instância, perdão. Eu acho que ele volta para a segunda instância, acho que ele manda para o TRF, ele não manda nem para a Justiça Federal. Ele manda para o TRF para tentar entender qual é a tributação feita no destino, para a partir daí determinar qual vai ser a tributação na fonte. E é interessante que, assim, não só isso não faz o menor sentido para nenhum tributarista da área, como isso cria uma verdadeira discrepância com relação ao tratamento e ao modelo dado pelo CDE. O modelo de convenção, por si só, é uma predeterminação per se de como eu vou dar o tratamento. Quando eu crio assim, eu tenho que verificar para cada uma das situações concretas qual o tratamento feito no outro lado. E não é assim que funciona. Simplesmente, eu entendo a preocupação do ministro, e ele tem por trás uma preocupação de erosão da base tributária e do que é feito do outro lado, que de fato tinha algumas dúvidas no caso, mas o fato é que o desenho feito pela Convenção Modelo, ele sempre foi de um pré-estabelecimento em abstrato, sem uma análise concreta sobre níveis de tributação e formas de tributação. Então, o raciocínio dele não faz sentido em momento algum. Não só ele não se preocupa em trazer uma definição efetiva de serviço técnico de assistência técnica, como ele cria uma espécie de um referencial concreto que inviabiliza a aplicação da norma. Imagina que se para cada uma das remessas a gente tivesse que informar a Receita Federal, olha, o nível de tributação é esse, você acha bom ou acha ruim? Isso não acontece, isso não existe. Então, assim, essa decisão do STJ, para mim, ela vai ser isolada, ela vai continuar sendo isolada, e em algum momento talvez ela seja reformada. Porque
quem imaginou, por mais que tinha uma ideia positiva por trás, escolheu os meios errados, na minha opinião. E, por favor, se alguém tiver uma opinião diferente, é só a minha opinião. O STJ é quem vai dar a última palavra de qualquer jeito. Agora, a preocupação do contribuinte, né, a preocupação da empresa é se ela vai entrar numa briga, ela tem o ônus de demonstrar que o outro país tributou aquele rendimento e melhor, que ele classificou o rendimento da mesma forma. Então eu preciso ter certeza de que se eu tratei isso daqui como juros aqui, lá fora vai ser tratado que nem juros. Se eu tratei como serviço técnico, lá fora vai ser tratado que nem serviço técnico. Esse alinhamento é impossível o contribuinte controlar. Primeiro, porque você não sabe qual vai ser a interpretação da outra autoridade, né, do outro país. Em segundo, o ônus da prova, é um absurdo você pensar que o ônus da prova seria do contribuinte, porque às vezes ele não tem acesso a essa informação. E aí como que ele vai fazer isso? E isso acaba virando uma condição para aplicar o tratado. Pelo menos é o que parece dessas decisões e o que eu acho mais problemático, criando essa enorme insegurança jurídica em torno da aplicação do tratado mesmo. Mas esse voto foi tão isolado, esse posicionamento foi tão isolado que já no Motorola ninguém mais fala disso. Isso já desapareceu. E a tendência é que isso desapareça. Porque é como se alguém tivesse percebido, olha, a ideia foi boa, mas isso aqui vai dar muito errado. Não é por aí. Então, me parece que, a despeito de tudo, eu não acho que esse vai ser um risco efetivo. Eu realmente não vejo, tanto que o Motorola logo depois esqueceu o hibridismo. Não tem uma linha sobre isso. Então, não me parece. Você quer falar? Não. Depois eu tenho um comentário para dividir. E com relação ao 13, o 13.3 no Brasil, que a gente não adotou o 12B. Não sei, esse vai ser o futuro, né? Essa vai ser a discussão, porque a princípio está fora. E é o desconhecimento da Receita Federal que está fora. Então, assim como a gente tem a discussão envolvendo a prestação de assistência técnica e serviço técnico, e você sabe, prioristicamente, lá na origem, que não tinha o contorno que tem, a mesma coisa vai se viver se a gente não mudar o acordo para ter o 12B. Vai ser a nova briga, vai ser, então tá, serviço tecnológico, eu vou enquadrar, eu não vou, porque prioristicamente está fora. E se sabe que o modelo tinha mais. Então, é um conceito que já existe, portanto, esse vai ser só o futuro, mas me parece que a discussão é exatamente igual e é exatamente o mesmo racional de que se o Brasil quisesse, se a negociação fosse efetiva, se usava o 12B, e não quis. Então, o pessoal parou no 12A. Se a negociação for legítima e, portanto, se o argumento, enquanto uma reconstrução da interpretação daquela norma, se amoldar aquilo que foi quisto pelos negociadores na época, a ideia é que está fora. E não teria um jeito de caber. Queria dividir alguns comentários. Em primeiro lugar, Clara, parabéns aí pela exposição, obrigado. Eu acho que esse tema extremamente atual, apesar de ter quase 60 anos, e eu estou contando 60 porque, se não me engano, a primeira convenção foi com o Japão, e se não me engano é de 64. Então, agora da Espanha, eu não me lembro agora de cabeça qual a data da nossa, né? Então, nós vamos completar 60 anos de discussão, mas com a nova regra de preço de transferência, em especial para as empresas espanholas, eu tenho sentido que nós vamos conviver agora nos próximos anos uma pressão cada vez maior para que haja a cobrança do pagamento do serviço, técnico, não técnico, intragrupo, não intragrupo, para o exterior. Principalmente em função do fato que hoje a gente tem um olhamento para juntar as regras da OCDE e as empresas internacionais, as multinacionais espanholas, vão exigir que a sua subsidiária brasileira cumpra adequadamente uma remuneração adequada para um serviço, seja ele de baixo valor agregado ou não. Então, e aí, na minha opinião, a consequência natural é que a gente tenha, primeiro, uma boa aplicação da regra de TP para limitar a despesa, mas, em segundo, uma força ainda maior para a tributação na fonte dos serviços remetidos. E eu acho que o quadro que a Clara colocou na evolução da jurisprudência foi muito interessante, porque até 2020, eu acho que a gente tinha uma relativa segurança jurídica para tratar alguns tratados, em especial o da Espanha. A gente tinha ali, naquele momento, até 2020, fixados até 2015, as duas turmas do STJ convergindo para a aplicação correta, na minha avaliação, do artigo 7º, e o caso da Iberdrola foi interessante, porque ali se discutiu exatamente o conceito do artigo 7º, o lucro das empresas, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar no caso, e duas discussões me chamaram a atenção naquela época. Primeiro foi a discussão do conceito do que é lucro da empresa no português, que é diferente do francês, que é diferente do espanhol, que é diferente do inglês. Tinha até um artigo publicado pelo professor João Bianco, que tratava da matéria e comparava as versões para fins de TBU, então tributação base no mas também é muito útil para cá. E lucro da empresa não é lucro da empresa, especificamente o lucro que se formou distribuível. Está no artigo 10. Esse é dividendo. O lucro da empresa é o resultado do empreendimento econômico. Enterprise.
Qualquer outra leitura do artigo 12, seria uma redução de toda essa então, que houve a redução em relação ao caso do pessoal, o que eu vejo que aconteceu após isso foi uma tentativa do governo de criar uma aplicação normal que se esperava no CDE. Então, nós estamos no caso mais recente, outro tratado no país, ele percebeu uma tentativa muito forte, citando do Espírito, citando o protocolo de 1975, não era expresso, mas olha, eu não entra no artigo 12, já na nova tese. Como qual a opinião dela sobre isso? Obviamente, a gente está tentando uma olhada cada vez maior do Brasil. Ao padrão CBF, tem que pensar no anterior também, como nível, respeitar o tratado de estudantes, e que é difícil ter isso tão alinhado. Idealmente, como país, e aí a gente procurou um parecer que não é um professor. Bom dia. Me disculpen, ¿están me ouvindo? É que não está se ouvindo nada. Perdão, desculpe a introdução, Melhorou? mas é que agora sim. Ah, Desculpa, mas puxa. é que Eu, não- muito interessante e não estava eu ouvindo. prometo que eu não Perdão. vou repetir tudo, porque do contrário eu vou ter 20 pessoas aqui me matando, mas estava colocando aqui, obrigado por chamar-nos a atenção aqui, estava colocando aqui um pouco da evolução e que a Clara bem demonstrou, e dizendo de um caso mais recente em que a gente perguntou um ex-membro da OCDE qual era a visão dele, que tanto bebeu na fonte na própria OCDE, a partir de tanto trabalho na instituição, sobre a aplicação do tratado pelo Brasil e tentava reduzir o escopo do artigo 7º. E interessante que no parecer esse professor entrou no detalhe não apenas da convenção em especial, mas também de toda a evolução que a Clara mostrou aqui dos atos normativos e dos atos declaratórios, interpretativos, e do parecer 2363 da Procuradoria, para dizer, olha, isso aqui é uma grande inconsistência, isso aqui seria quase um treaty override pela prática. Quer dizer, eu vou negar a aplicação. Porque primeiro vocês argumentavam que era o artigo de outros rendimentos, como não deu certo, vocês voltaram para o artigo 12 para tentar atribuir para uma fonte onde não tem fonte. E nesse contexto que eu acho que a gente aqui, pensando em empresas espanholas, que vão ter talvez um incremento de remessa de serviço exterior, devem se preocupar, porque a gente vai ter aqui um julgamento, novos julgamentos, já inspirados nos casos mais recentes, que é uma segunda fase do STJ, que nos preocupa. Eu também não estou muito preocupado com a questão do hibridismo, como colocou a Clara, mas só um detalhe, no caso Iberdrola, essa discussão apareceu no plenário. Ali no julgamento houve uma pergunta e uma discussão que não está nos autos. Bom, mas será tributado na Espanha? Não será? Ainda não se falava no tema hibridismo, mas existia ali uma preocupação de dizer isso é subject to tax, que também, inclusive, viola, na minha opinião, a própria regra de atribuição de competência pelo próprio artigo 4º, que eu não preciso ser subject to tax, eu preciso ser liable to tax. Eu preciso ser realmente passivo de observar as regras do país, e não necessariamente tributado para aplicar um tratado. Uma regra básica que foi, infelizmente, talvez esquecida na evolução da discussão do hibridismo, que eu espero que se encerre. Né? E com todos esses comentários, eu queria terminar com uma pergunta para a Clara, que é o seguinte. Empresas espanholas, preocupadas aqui com remessa de cada vez maior de serviços para o exterior, seja ele de baixo valor agregado ou não, e preocupadas com a evolução da jurisprudência no STJ. Se a gente tiver agora aqui um julgamento, caminhando até como você bem colocou no início, para um eventual repetitivo sobre a matéria, como diferenciar tratado a tratado e como se posicionar em relação ao assunto, sendo uma empresa espanhola? Porque eu poderia parar e dizer, bom, primeira e segunda turma, tratados antigos, me deram muito conforto até 2015 ou até 2020, mas agora a discussão mudou. Como fazer a separação de tratado a tratado e não esperar que passivamente a corte analise e tente aí aplicar uma regra geral que tanto nos preocupa, porque vai ser inspirada em protocolos que não estão refletidos no Tratado da Espanha. Obrigada, Fernando. Um único comentário que eu acho que talvez seja o guia do que vai acontecer agora e que talvez seja a virada e seja, inclusive, a razão pela qual o repetitivo seja um mecanismo pelo qual o STJ venha se manifestar. O repetitivo seria a fixação de uma tese geral e que poderia permitir, a depender da maneira como a tese foi escrita, que eu acho que a Receita Federal, junto com a Fazenda,
junto com a PFN, vai tentar fazer com que a tese seja o mais ampla possível para entender, e esse é o caminho que, pelo menos no caso Motorola, foi inaugurado, de que sempre que eu tiver um protocolo ou uma convenção adicional, no caso da Bélgica, em que haja menção expressa à expressão prestação de serviço técnico ou assistência técnica, isso já bastaria para qualificar. Então, isso seria uma reversão em relação ao tratamento que vinha sendo feito e que seria aplicado de maneira indistinta. Bastaria que houvesse o protocolo com isso, que já bastaria, porque foi o que o STJ deixou claro ali. A menção ao parágrafo 3º, 4º e com o uso dessa expressão já basta. Pelo menos na visão dos dois ministros que se manifestaram. E nesse caso, para o caso espanhol, por exemplo, independente, por exemplo, do caso Iberdrola antes, para os novos, e aí haveria as discussões sobre coisa julgada e efeitos, e por aí vai, mas o fato é que dali em diante estaria sido aplicado para todos os acordos o mesmo racional, porque esse parece ser o caminho que o STJ está caminhando, e por isso, inclusive, se inaugura um cenário em que o repetitivo se torna quase que uma imposição, porque você vai criando um contexto em que eu tenho para a Espanha, numa situação não valeu, para a Alemanha não valia, para a China valeu, e você vai criando uma colcha de retalhos em que não há mais nenhum sentido. Então, o que eu acho é que o esforço do STJ agora vai ser em construir uma uniformidade em que eles vão tentar tratar, equivocadamente para mim, todos os acordos como sendo a mesma coisa, todos os protocolos. E para mim, considerando aquela lista que a gente tem ali de todos, existe um em que grita uma situação diferente, que é o caso argentino. Porque a Argentina, diferente de todos que estão ali, ela vem depois, e a despeito de todo o movimento, para trazer uma definição de prestação de serviço técnico, de assistência técnica, com os desenhos que a Receita Federal traz na IN e com o próprio racional que a Receita Federal traz. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, e vai ser muito arriscado para o caso espanhol, mas eu vejo que vai ser a tendência do STJ, mas tudo vai depender de como a tese for fixada, se eles fixarem em termos gerais ou não. E eu acho que eles vão tentar fixar de maneira geral, dada até a magnitude dos tratados e dos casos que foram selecionados, eventualmente selecionados. Oi, obrigado. Clara, super parabéns aí pela apresentação. Tenho duas perguntas aí. Como trazendo um pouco a discussão, né, para um viés mais prático, né? Hoje a Câmara Empim, ela tem empresas que são tributadas aí pelo lucro presumido e tem empresas aí dos mais diversos tamanhos, né? Como na prática as empresas têm se posicionado? Como você sente esse posicionamento das empresas na prática? Ou seja, elas têm optado por suportar, por exemplo, o eventual enquadramento através de uma opinião legal, têm adotado uma posição talvez mais conservadora e judicializar? Ou seja, como que a gente tangibiliza, né, tudo aquilo que a gente falou, né, e sem, claro, dar nenhuma opinião jurídica aqui, que não é o objetivo, né, na prática? A segunda questão, também tangibilizando um pouco mais, né, para esse grupo bastante heterogêneo aí que a gente tem, é como você tem sentido que o fisco, enfim, no dia a dia, naquela fiscalização, né, do dia a dia, tem se posicionado, né? Até porque no final a gente sabe que o próprio fisco, né, ele tem posições entre os próprios fiscais aí bastante divergentes. E eu recebi, até comentei com o Roberto aqui uma pergunta por WhatsApp, né, que eu acho que deve ter sido de algum colega aí que está assistindo aí por meio virtual, na sua visão, o que na sua visão é o management fee? Que bicho é esse? Será que a gente está numa era de que a gente tem que trabalhar melhor a redação desse tipo de contrato, buscando uma qualificação melhor? Até porque a gente também viveu, né, um período em que os contratos de management fee era aquele contrato, né, de uma ou duas páginas, né, e que no final não dizia nada, né? Você começava a ler, você terminava e você não sabia do que você estava pagando. Como que você vê aí o management fee? Eu acho que talvez seja uma situação aí que seja objeto, né, de remessa, envio, emprego de valores aí para o exterior e que seja muito comum, né, entre as empresas espanholas. Com relação à prática, existe uma questão operacional, você tem que remeter. E os bancos estão exigindo. Eles têm que se sentir, eles não têm se sentido confortáveis diante da jurisprudência do STJ e da oscilação. Então, as próprias instituições
tem solicitado aos clientes para fazer as remessas, por exemplo, para a Espanha, ele vai solicitar, por exemplo, você acha que não tributa? Então, me apresenta uma carta, um documento, um memorando, uma comfort letter, que eu vou me sentir mais confortável para efetuar ou não a remessa dos valores. Então, o que a gente tem visto é que o grande problema, vamos dizer, em termos até para aqueles contribuintes talvez mais arrojados, enfim, que desejam endossar o raciocínio de que, não, acho que não é serviço técnico, não está aí dentro, eles têm tido dificuldade com as instituições financeiras para fazer a remessa. Porque as instituições vão ser responsáveis, eventualmente, então elas não querem efetuar as remessas sem a retenção, entendo uma dúvida. Então, esse tem sido uma dificuldade real das empresas de como operacionalizar, mesmo nas hipóteses em que ela discorda da tese fazendária. E isso tem sido igualmente, vamos dizer, proporcional ao departamento do fisco, que, por sua vez, tem efetuado uma série de autuações fiscais, uma série de decisões no âmbito do CARF e no STJ caminhando no sentido contrário ao contribuinte. Então, assim, tem sido um ponto, vamos dizer, nesse meio, nesse contexto que faz, é uma espécie de segregação dos contratos e esclarecimento melhor do que é feito em cada contrato. Então, por exemplo, existem alguns contratos de garantia em que tem havido discussão sobre ser ou não serviço técnico garantia. Você fala uma garantia? Qual que é a tecnicidade disso aqui? Não é ter serviço técnico. E aí o que tem, por exemplo, já existem decisões judiciais sobre o tema. Não no âmbito do STJ, mas se você procurar no RF, já tem decisão dizendo, olha, garantia não é serviço técnico. E outras especificidades, então, o que tem acontecido pela perspectiva do contribuinte é tentar, naqueles casos em que ele vê que de fato não há um serviço técnico, não há uma assistência técnica, eu segrego as situações, eu deixo da maneira mais clara possível a natureza da minha relação, para aí sim demonstrar que não há prestação de um serviço e, portanto, qual fazer tem numa garantia. Não tem, prioristicamente, não tem nenhum fazer. E por exemplo, é uma das situações que tem se chegado. E outras relações em que a ideia de serviço ela passa a não estar tão clara, principalmente operações financeiras intragrupo, às vezes não tem bem um serviço. Então, o que tem acontecido, eu acho que o contribuinte hoje em dia tem separado as situações. As situações em que dá para brigar ou não, há uma preocupação sim em judicializar, porque a autuação é iminente, ou pelo menos há uma assunção do risco, com a dificuldade operacional dos valores. E aí são pensados mecanismos próprios de cada uma das empresas. E com relação aos outros serviços que eu consigo, de certa forma, separar a situação, eu tenho visto cenários em que há uma ação de redação para que fique muito claro o que é feito ali, e para fins de operação é feito uma espécie de memorando, um estudo que demonstra que essa não é a situação. E já havendo situações que foram judicializadas para demonstrar isso não é serviço técnico. Então, mesmo que eu esteja perdendo desse lado, a minha situação é diferente. Só acrescentar um ponto do management fee, que eu achei a pergunta muito boa, e não tem tanto a ver com a questão de tratado, mas a minha experiência recente é que a gente tem cada vez mais fiscalização, tanto na parte de dedutibilidade quanto na parte de R-fonte, e sobre escrever melhor o management fee, acho que a gente não vai entrar no momento que vai ser crucial, porque os casos em que a gente tem tido a oportunidade de trabalhar, alguns deles inclusive envolvendo companhia espanhola, em que a gente tem visto que aquela questão de, olha, aloquei para o Brasil X milhões de euros, porque o management fee global já vem sendo objeto de glosa integral da despesa. Em alguns casos, eu percebi que o fisco tenta usar a legislação anterior para dizer que você não tinha direito à dedutibilidade, porque não tinha aprovado se tem ou não transição de tecnologia e se tem, portanto, registro prévio junto ao INPI. E aí você vai ter uma prova para fazer durante o processo administrativo de que você não tem transição de tecnologia. Mas agora, com a nova lei, nós vamos entrar numa nova era, em que eu preciso provar o benefício, que é o teste do benefício. E eu acho que isso vem para o bem para o sentido de que acabou aquela questão de lidar com auto-infração para o futuro, de que há uma presunção pela Receita Federal, de que eu deveria provar ou não se tem transição de tecnologia e registro do contrato no NPI, e entra agora num ônus maior para as empresas para melhor documentar por que eu estou pagando o que eu pago. Porque a gente via também em alguns casos que algumas multinacionais pagavam porque era uma ordem internacional sem necessariamente justificar que eu pedi um relatório de finanças, que eu pedi um gasto enorme de segurança do CEO global que vem para o Brasil e que é imputado ao Brasil. Cadê o benefício disso? Né? Então, acho que a gente vai entrar num novo momento em que a redação vai ser crucial.
pessoal, alguma colocação? Acho que nenhuma colocação, então a gente quer agradecer você, Clara. Super boa apresentação, super boa aí as respostas aí. Obrigado, enfim, espero que você possa frequentar aí o nosso grupo aí sempre de novo, né? Um grupo que está começando, né? Mas que acho que tem um bom potencial de crescimento aí no médio prazo aí, Roberto. Agradecer e, de fato, a apresentação foi excelente. Muito obrigado, Clara. E, enfim, seja sempre bem-vinda. Obrigado novamente. Obrigado a todos. Achei boa também. Isso aí. Hola, oi, ¿estás me ouvindo? Oi, Javier. Nada, muito brevemente para agradecer e parabenizar a presença de todos e o altíssimo nível. Foi muito esclarecedor e até a próxima. Só isso. Muito obrigado e parabéns. Obrigado aí. Um abraço, Javier. Tchau, tchau.